pessoal do primeiro médio. Estamos hoje iniciando a aula 3 sobre o relevo brasileiro. Então vamos lá. O relevo brasileiro tem formação muito antiga, resultando principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. Apresenta diversos tipos de relevo: planaltos, as planícies e as depressões, decorrente das formações da litosfera no Brasil. O Brasil é um país de altitudes modestas. Cerca de 40% do seu território encontra-se abaixo de 200 metros de altitude, 45% entre 200 e 600 metros e 12% entre 600 e 900 metros. O território não apresenta grandes formações montanhosas, pois não existem nenhuma. Ou melhor, não temos dobramentos modernos dentro do nosso território. Os pontos mais altos do relevo brasileiro são o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Por quê? Porque a maior parte da nossa formação é de bacias sedimentares, ou seja, desgastadas. 64% são totalmente de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Haroldo de Azevedo reconheceu as seguintes unidades principais no conjunto do relevo brasileiro: Planalto Brasileiro, ou seja, Planalto Atlântico, Serra Cristalina, Serra do Mar. Planalto Cristalino, Planalto Nordestino, Planalto Sul de Minas, Planalto Central, Escudo Sul Antagônico, Escudo Araguaio, Tocantins, Planalto Meridional, Planalto de Arenito Basáltico, Planalto das Guianas, Planície Amazônica, Planície do Alto Paraguai ou do Pantanal e Planície Costeira. O geógrafo Aziz Absabi, ele dividiu, de acordo com o geógrafo, as unidades de relevo do Brasil da seguinte forma: Planalto da Guiana, Planalto Brasileiro, com 5 unidades, Serra e Planalto Leste do Sudeste, Planalto do Uruguai. Aí vem as planícies: planície de terras baixas amazônica, planície de terras baixas costeiras, planícies do Paraguai. Então, pessoal, para ficar e entender melhor, vamos assistir um documentário do Globo Repórter sobre o relevo e as paisagens do Brasil. Roda o vídeo. Para flutuar nas alturas. Vamos revelar a beleza do maior conjunto de cânions da América do Sul. Paredões com mais de 1000 metros e uma paisagem sem igual. Campos verdejantes, araucárias, cascatas da mais pura água do país. Gigantes de pedra que a natureza construiu em milhões de anos. Nossos repórteres caminharam acima das nuvens, à beira do abismo. Chegaram ao território dos pássaros inalcançáveis. Nos acompanhe nessa desafiadora aventura pelo topo de montanhas que quase tocam o céu. O programa de hoje é uma coprodução com a RBS TV, afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul. Um lugar fascinante. Retrato da história da Terra. Abençoado pela natureza. É uma imensidão num cenário que não é delicado. Ao contrário, é rude, selvagem, mas grandiosamente sedutor. Essa é uma paisagem que provoca sensações muito diferentes. Em poucos instantes, é possível ir da tranquilidade de estar assim, num campo que parece não ter fim,
ao frio na barriga de ver o chão terminar assim, bem pertinho dos nossos pés. Estamos no maior conjunto de cânions da América do Sul, onde ficamos mais pertinho do céu. São 1.400 metros de altitude, um lugar de paredões, de rios que serpenteiam pedras gigantes, cachoeiras que mergulham nas profundezas do abismo e de florestas penduradas em precipícios. É por aqui, pelos cânions, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vamos nos aventurar. São campos e desfiladeiros que se espalham do Atlântico até a Serra. E você é nosso convidado a contemplar essa imensidão do alto. Só assim podemos viajar bem ao lado destes grandes topos. Alguns formam cordilheiras. Neste, as escarpas finas lembram uma espécie de lâmina cortando o ar. Os vales, por onde correm os rios dentro dos cânions, chegam a ter 12 quilômetros de extensão. E os paredões exibem as marcas em camadas dos derrames vulcânicos que aconteceram em tempos diferentes. Fendas tão imensas que abrigam montanhas dentro delas. Nossos olhos até podem se enganar, não registrar a verdadeira dimensão desse lugar. Então, para entender o tamanho de tudo isso, imagine que dentro de um dos maiores cânions, o Fortaleza, caberiam quase 3 avenidas paulistas inteiras, em todo o seu comprimento e com todos os prédios. A curiosidade desafia o medo quando resolvemos espiar as profundezas. São 36 cânions espalhados por mais de 200 quilômetros. E todos têm algo em comum. Para qualquer lado que a gente vire, os nossos olhos sempre vão encontrar a imensidão dos vales, dos paredões, das bordas. Uma natureza tão grandiosa que, com certeza, vai ficar para sempre na nossa lembrança. É uma paisagem única, porque em nenhum outro lugar do mundo a natureza fez o que construiu aqui. O que aconteceu com o planeta para que surgissem essas rochas? Bom, aproximadamente 130 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África estavam juntas. Então, nesse período, houve uma fragmentação desses continentes e foi havendo extravasamento de lava vulcânica. Quer dizer, houve uma rachadura, uma espécie de rachadura na Terra. Esse evento é um dos maiores eventos geológicos que aconteceu no planeta Terra. A paisagem de milhões de anos fica ainda mais inquietante quando nos damos conta de que ela continua a se modificar a cada segundo, bem diante de nossos olhos. A água que esculpe a rocha brota farta da terra. Os campos, basta apertar um pouco a vegetação com a mão para ver que ela está mesmo em toda a parte. E destas áreas banhadas saem fiapos de água que se derramam em rios, um reservatório natural de vertentes cristalinas quase intocadas pelo homem. Que não passa por dentro por lavoura, por não tem questão de agrotóxicos, são águas realmente muito puras. Agora, tem a questão da beleza, né? Ficar sentado aqui como a gente está no meio desse rio. Faz bem, né? Olhando relaxa, essa paisagem. Né? É muito bom. É um presente, né, da natureza. Todos os rios desta região, além de esculpirem pedras gigantes, formam cachoeiras espetaculares, uma mais linda e mais alta que a outra. Caem como se fosse música feita especialmente para essa região. Não há um levantamento de quantas cachoeiras existem espalhadas entre as pedras, mas uma infinidade, e cada uma cai do jeito que o relevo obriga. Por isso, nenhuma é igual à outra. Trabalho de milhões de anos. Sim, o trabalho de escavação, né, da erosão é um trabalho de milhões, centenas de milhões de anos. Exatamente, por isso que está como está. Neste ponto, a força da correnteza parece até ter dividido uma montanha inteira.
Às vezes, o que parece um rio raso se transforma, de repente, numa queda grandiosa de água. Alguns rios correm paralelamente, formando pequenas ilhas. Outros se encontram no meio do caminho, juntam suas águas e correm para o meio dos cânions. A gente não cansa de olhar. Dá mais um voo rasante. E outro. É difícil partir e deixar lá embaixo esse lugar onde a natureza foi tão caprichosa. E quantas surpresas nesse passeio pelas alturas. Do alto, uma imagem rara, um grupo de veados campeiros. Como que para nos distrair, se dispersam. E como correm! Cada animal pode alcançar até 70 km por hora. Tão rápidos que olha só como passam por baixo da cerca. Mãe e filhote vão juntos, ela na frente, como que para indicar o caminho. O maior perigo não é a proximidade dos precipícios. O homem ocupou a maior parte da terra que antes servia de casa ao animal. Sem espaço e perseguido por caçadores, o veado campeiro está quase extinto. Então, quando desaparecem no cenário gigante, a gente não pode deixar de torcer para que se mantenham assim, seguros e escondidos dentro desse paraíso. Mesmo vendo tudo assim de cima, é impossível não sentir vontade de estar lá, bem pertinho dos paredões. Trocamos então o helicóptero pelo lombo do cavalo. O rancho da infância, coberto pela neblina. Em grupo seguimos para o Cânion Monte Negro, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. O dia ensolarado parece perfeito. Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo. Mas como estamos nas alturas, temos que compartilhar o espaço com elas. As nuvens passam assim, grudadas no chão. Não se intimidam com o belo sol da manhã e nem com a lua minguante que ainda aparece lá no céu. Em poucos minutos, a gente desaparece na neblina. É o que os moradores daqui chamam de viração. O tempo muda assim em apenas alguns minutos. No mesmo dia pode ter neblina, sol, vento e chuva. Apesar do nevoeiro, seguimos em frente, com frio na barriga, contornando a beira de um abismo que não conseguimos enxergar. Ai, meu Deus. Aqui tem neblina, não faço ideia onde é que está o cânion. O risco só não existe porque estamos acompanhados de moradores e cães acostumados a esse esconde e aparece dos precipícios. Eles sabem onde está o perigo, mas que dá medo, isso dá. Pode chegar mais, dá uma cutucada aí, chegar mais em mim aqui. Não, vamos bem devagar. Nossa, a gente está passando a 1 metro do precipício. Um pouquinho mais. Uns 40 centímetros aqui agora, ó. Olha o fundo lá. Deus do céu! Aqui sim dá para dizer que a gente está em cima das nuvens. Em cima mesmo. É que a nuvem sai de dentro do precipício, abaixo dos nossos pés, como se fosse uma fumaça surgindo do fundo da terra. É até difícil acreditar que aqui, a poucos metros de onde estamos, tem um precipício de 1.403 metros. É o Cânion Monte Negro. E essa neblina acontece por causa da massa de ar quente que vem do oceano, que fica a mais ou menos 40 quilômetros daqui. Essa massa de ar quente encontra a massa de ar frio aqui de cima da serra e acontece esse fenômeno na natureza. Apesar da neblina, seguimos, porque mesmo enxergando pouco mais de um palmo à frente, o visual é incrível.
Eu posso passar 300 vezes aqui com 1, com 2, com 10 pessoas e cada vez vejo com um olho diferente. Porque tem sempre uma luz diferente, tem um pássaro diferente, o vento, sempre dá para perceber. Olha a borda do cânion ali, que maravilha. Está começando a aparecer, né? Será que a gente vai ter sorte? Acho que sim, acho que vai levantar essa neblina toda. Isso aqui é uma mudança de pressão atmosférica e essa nuvem que está aqui dentro vai daqui a pouco dissipa. Pacientemente esperamos. Quem sabe a neblina se dissipe? Mas não. Tudo o que vimos foram pedacinhos. Partimos levando na lembrança a imagem da paisagem bela, mesmo que escondida, e na companhia agradável de quem mora e é feliz nessa região. No dia seguinte, o cânion nos recebeu recheado de nuvens. Até parece que queria fazer suspense, se revelando aos poucos. O engraçado é que assim a gente nem sente tanto medo. As nuvens amortecem nossos temores, porque aqui vale a máxima. O coração não sente o que os olhos não veem. E foi preciso voltar outra vez mais para ver o que tanto esperei. E na terceira vez, lá estava o Monte Neve, inteiro com sua grandiosidade diante de mim. Nessa hora, a gente fica sem palavras, porque nos basta a contemplação. Estamos no mesmo nível onde os pássaros voam. E aqui nas alturas vivem o beija-flor, o tico-tico, as andorinhas e a gralha azul. Um pássaro gritão, mas que tem uma missão muito especial. Boa parte das araucárias, essa árvore com copa voltada para o céu, foi plantada pela gralha azul. Ela se alimenta dos pinhões, o fruto da araucária, e costuma escondê-los durante o inverno, época de safra, para buscar depois. Mas aí acaba esquecendo e estes brotam espalhados pela região. Os pinheiros são árvores típicas do sul do Brasil e podem chegar a 50 metros de altura. A gralha é uma lição ao homem que até pouco tempo derrubava araucárias centenárias. Cortou tanto que o que vemos hoje é só 1% do que antes era uma grande floresta. Mesmo assim, a cada final de tarde, as araucárias, com seus galhos tão característicos, feitos de espinhos, continuam encantando nossos olhos, quando, junto com o sol, anunciam a noite. E mesmo quando o sol desaparece no horizonte, a paisagem é um presente. Até parece que a lua e os paredões de pedra do cânion em Itambezinho fizeram um pacto. Que esse lugar nunca deixe de ser iluminado. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula e bons estudos.